Olá, bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Temos o grande privilégio de receber o Dr. Betinho. O Dr. Betinho é o Alberto Jorge, né? Conselheiro estadual da OAB, Alagoas, ex-presidente da Comissão da Igualdade Social da OAB, musicante e jogador amador. Musicante porque ele adora cantar. Ele não só adora cantar, não. Adora muito mais coisas dentro desse universo, o que é um envelhecimento intenso. Olha que eu não falei envelhecimento ativo, nem falei envelhecimento saudável. Eu falei intenso, porque é muito mais do que isso. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Alberto Jorge, Betinho, doutor Betinho. Francisco Silvestre. Esse homem eu tive a oportunidade de conhecê-lo há um certo tempo atrás e ele hoje se tornou a maior referência de dedicação ao idoso aqui no estado de Alagoas. Um programa que chama você, depois dos 60, a aprender a conviver com a sua realidade, com as suas dores, com os seus sacrifícios, e isso faz com que a gente possa participar com muita alegria e com muita satisfação desse momento aqui com você, meu querido Francisco Silvestre. Betinho, muito obrigado, com todo o respeito, doutor Betinho, muito obrigado. Eu sou seu fã, logo de primeira, deixa eu dizer logo, a gente estava conversando, pelo seu espírito alegre, pelo seu espírito independente, pelo seu espírito autônomo. Eu nunca vi você sem estar com um riso na boca, Betinho. Verdade. Nunca vi você. E isso eu fico... Puxa, quando eu te convidei para você vir fazer esse programa, Saber Viver 60 Mais, que eu disse que você tem um envelhecimento de referência, eu também disse que você representa ainda uma parcela do idoso autêntico, que nós não temos mais o idoso autêntico. Nós temos até o idoso real, mas o autêntico, o idoso intenso, é muito mais do que isso. E você tem, aos seus 62 anos, tem nos mostrado isso, e a gente é seu fã. Por isso que nós trouxemos aqui para você mostrar, dar lições, dar aconselhamentos, dicas de como viver assim. Mas vamos lá para nossas perguntas. Estou doido para saber muita coisa de você. Pensando na sua infância, qual o princípio, o valor daquela época de criança, que ainda hoje é o seu alicerce para esse envelhecimento, Betinho? A primeira questão, quando a gente volta ao passado, e para a gente ser feliz, a gente tem que reconhecer tudo aquilo que passou na nossa vida. A gente não pode deixar de reconhecer. Hoje, esse paletó que ele veste, o título de advogado, tem uma referência muito forte naquilo que a gente queria produzir para a nossa vida já como jovem adolescente. O que é que a gente imaginava na vida da gente? Negro, pobre, escola pública, né? Primário na escola pública, Cônigo Machado, Liceu Alagoano, me vem na lembrança a merenda escolar. Merenda escolar que era uma coisa muito importante na minha vida, entendeu? Então, quando eu faço essa regressão ao passado, eu obrigatoriamente tenho que saber de onde eu vim. Quais eram os meus limites e o que eu projetava para a minha vida, né? Então, esse projeto de vida que eu tenho hoje, ele foi construído há 54, né, vamos dizer assim, 54, 55 anos atrás. Isso foi na sua fase de juventude. Qual foi o divisor de água agora, para lá e para cá?
O divisor de água, ele nasce quando você tem esse projeto de vida e você quer atingir aquilo que você planejou para você. Por exemplo, gostava de jogar futebol. Meu pai foi treinador de futebol aqui no estado de Alagoas. Meu irmão, um dos melhores jogadores da categoria juvenil e juniores aqui do estado. Mas quando você vai pesar na balança a bola e a letra, a bola e o estudo, eu com 15 anos já estava terminando o 3º ano científico. Então, o projeto de vida começou aí. O que é que eu quero para a minha vida futura? Né? O que é que eu planejo para mim futuramente? Então, dentro desse planejamento veio exatamente os meus estudos. O foco nos meus estudos, que seria a minha autotransformação de vida. Então, é incrível quando você consegue a sua independência como ser humano, como homem e como negro. Principalmente como negro, porque não é fácil você vencer dentro de uma sociedade que a gente entende que é uma sociedade racista. É uma sociedade que te exclui de determinadas situações aqui nesse país. E você tem que buscar uma força interna muito grande, entendeu? Você tem que conhecer a vida de Zumbi dos Palmares, negro guerreiro, das mulheres negras guerreiras, entende? Que conseguiram seus objetivos de transformar a sua realidade através da dor, da força, da altivez, da organização. Betinho, você falou aí da dor, da altivez, da organização, mas tem, todos nós temos, principalmente quando você disse que é preto, pobre e público. Tem um episódio que foi, é esse, se quiser contar, conta, porque no meu eu não conto a ninguém. que a gente chama hoje em dia a virada da chave. Para mim, a virada da chave, para mim, foi quando saiu o resultado do meu vestibular. Quando foi anunciado o meu nome entre os 10 primeiros para a Faculdade de Direito de Maceió. Para mim, a minha virada de mesa da minha vida foi essa. Saber que eu ia entrar numa universidade privada, saber que ia estudar pelo crédito educativo, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, entendeu? E a virada de mesa da minha vida foi, a primeira, foi essa. Foi eu ingressar com... As pessoas dizem, eu entrei com o pé direito na faculdade. Não, entrei com os 2 pés. Entrei com os 2 pés, cabeça, corpo, alma, espírito, tudo, tudo. Pisando com força, chegando na sala de aula, entendeu? Olhando para os meus amigos do SESMAC, alguns poderosos, outros não tão pobres quanto eu, entende? Muitos com dinheiro e sem sonho. E eu, sem dinheiro e com sonho de ser um grande advogado. Essa construção foi fase jovem, mas para adulta, que definiu todo esse processo que você chegou agora. Qual o legado profissional que deixou, porque ainda está construindo? O legado profissional, eu dividi a minha vida assim, as pessoas dizem, mas você perdeu muito tempo. Eu não perdi, porque eu fazia o que eu gostava. Você não perde tempo quando você faz as coisas que você gosta. E você não pode ter arrependimento porque você fez aquilo que você gostava e deixou de fazer algumas outras coisas. Você não pode ter arrependimento. Porque quando eu fiz direito lá no SESMAC, ainda era no Antigo Batista, eu cantava na banda Afro Mandela, foi a primeira banda afro que eu fundei aqui no estado de Alagoas. Então, cantei muito reggae, muito samba reggae, muito ijexá, muito samba de roda, né? E isso me preenchia de uma forma tão grande que eu muitas vezes esqueci que tinha o curso de Direito, que tinha terminado o curso de Direito
e que queria viver ainda um pouco mais do aspecto cultural aqui no estado de Alagoas. Então, eu passei 4 anos da minha vida, ainda depois de formado, cantando aí pelo mundo. Que a minha vida era cantar. Eu gostava de cantar, eu gostava daquilo que fazia. Gostava do Afro Mandela, gostava de ver as pessoas felizes, gostava das mensagens que a gente transmitia contra racismo, discriminação e por aí vai. Entende? Então, eu vivi esse drama durante 4 anos da minha vida, até conhecer profundamente uma personagem ialorixá chamada Mãe Netinha. Mãe Netinha, uma orientadora espiritual da melhor espécie aqui do estado de Alagoas. E Mãe Netinha chegou para mim e disse: meu filho, chegou a hora de você transformar a sua vida. Hoje você tem uma prioridade, que é o Grupo Cultural Afro Mandela. Mas nós precisamos de você como advogado. A minha religião precisa de você como advogado. O povo negro precisa de você como advogado. Aqui no meu jogo de búzios, você é uma referência. Olha, você hoje, sem sua carteira de advogado, você já é uma referência. Imagine quando você tirar sua carteira de advogado, que referência você não vai ser para todo o estado de Alagoas. Então chegou a sua hora. Eu não estou pedindo, eu estou determinando. Pedir é uma coisa, determinar é outra. Vá tirar sua carteira de advogado. Então eu vivi esses 2 polos da minha vida. O do momento cultural, que eu amava tanto, e o momento profissional. E a hora de você, tem horas na vida da gente, até mesmo na nossa idade, já de 60 anos, 62 anos, tem momento na nossa vida que a gente vai ter que priorizar para ser feliz. E dentro dessa prioridade, né, em 1996, eu decidi deixar o Grupo Cultural Afro Mandela, que era uma prioridade na minha vida, para assumir uma outra prioridade, que era ser advogado. Nós conhecemos agora essa história de vida, esse saber viver, foi ensinamentos, é saber viver, e gostaríamos agora, das 3 fases você nos contou. Eu gostaria de saber agora, se você fosse eleger dessas 3 fases, jovem, adulto e essa fase idosa que você está vivendo, qual você elegeria sua melhor idade? É muito interessante, né? Porque para vocês que estão nos assistindo agora, essas fases, todas elas são importantes. Você sair da sua juventude para um amadurecimento maior, da chamada maioridade, né? Que era o sonho de todos, era alcançar a maioridade, né? Depois vem a fase do trintão, né? É o coroa trintão. Depois vem a fase do coroa quarentão. Depois vem o bolo do cinquentão. E a gente chega aos 60 anos de idade, né? Todas essas fases, elas são importantes, porque cada fase você tem uma descoberta diferente na sua vida. Algumas de aceitação, outras a gente insiste em não querer enxergar. É quando você começa a envelhecer. Tem muita gente que tem medo da velhice, né? Então, eu posso dizer hoje, abertamente para todos vocês, que a melhor fase da minha vida está sendo agora, com 62 anos de idade. Aí as pessoas, mas por que isso? Por que não as outras? As outras são somatórios. Você vai somar todas as suas idades, você vai cair no 60. E você tem a prioridade de te dizer se 60, se após os 60 você está sendo feliz ou não. Então, se você chega aos 60, Silvestre, feliz, se você chega aos 60 produzindo, trabalhando como eu trabalho, chego
9 horas da manhã no meu escritório, muitas vezes são 6 da noite. Muitas vezes eu levo o trabalho para casa para fazer. No outro dia você está recebendo os seus clientes, feliz da vida, trabalhando, indo para as audiências, né? Então você está vivendo o seu momento de felicidade. Ou seja, o tempo não passou para você. Então, Só hoje somou. só somou. Interessantíssima, foi uma das, vou dizer assim, uma das prerrogativas, umas mais encantadora que eu já ouvi aqui nesse programa. E olhe que eu tenho 400 e poucos programas de ensinamentos de saber viver. Mas o que você disse aí me fez uma reflexão muito grande. E vocês também, façam uma reflexão. Se você tem mais de 60 anos e não está feliz aos 60 anos, então você não somou episódios de felicidade. Betinho disse agora a coisa mais certa do mundo. Porque 60 anos ou mais são resultados do que você teve nas outras fases. Então você nunca. Então você teve mais e agora está tendo menos. Então mais com menos dá menos. E se você teve menos e agora está mais, menos com menos é mais. Você fez uma equação de vida, de processo de gerontologia encantador. Muito obrigado por você nos trazer essa lição. Mas, Betinho, me diga uma coisa. Como é que você consegue equilibrar essas demandas da vida profissional com as necessidades do seu autocuidado e ritmo da sua fase idosa? Que você me falou que faz atividade, faz corrida, faz academia, faz essas coisas. Como é que é esse combo? Olha, primeiro você tem que entender eu estava dizendo aqui para o Silvestre que eu tenho uma fã incondicional. E essa fã é minha nora, Lilian Ferreira Leite, também advogada, né? E ela diz assim, ô tio, eu queria muito ter sua autoestima. Queria muito ter sua autoestima. E de vez em quando a gente vai fazer essa reflexão, onde é que está a autoestima depois de 60? Eu, particularmente, cheguei à minha conclusão. A autoestima, ela nasce a partir do momento, primeiro ponto, você tem que se aceitar. Se você não se aceita, se você não se ama, se você não olha para o espelho e diz, poxa vida, como eu estou feliz, poxa vida, como eu posso produzir, poxa vida, esse aqui é o meu garotinho, eu olho para o espelho e digo, esse meu garotinho aqui, doutor Betinho, ô Betinho, ô cara, como eu chego no espelho e digo, como eu te amo. Se você não descobre esse amor dentro de você, se você não tem esse espelho para você, você não vai para canto nenhum. Porque você sempre vai esperar que alguém diga para você, né, essas palavras. E essas palavras, elas vão embora. Elas não ficam para você, porque não é um sentimento seu. Então, a primeira coisa que você tem que ter é isso. É você saber que aos 40 você tem que ir para um urologista. Fazer os seus exames urológicos. É você saber que você tem uma próstata que envelhece, que você precisa cuidar dela. É você saber que seus exames, as suas taxas, você tem que buscar os médicos, fazer seus exames, ver como é que estão as suas taxas, ver como é que está o seu coração. Você se ama, começa o seu amor próprio a partir dos seus check-ups pessoais. A nossa vida, gente, é um eterno check-up. A gente tem o check-up espiritual. A gente tem o check-up moral, a gente tem o check-up físico, o check-up da saúde. A gente precisa muito para chegar aos 60 anos feliz da vida. Você me encontra às 5h30 da manhã, eu saio de casa para a academia. Eu faço 2 horas de academia diária. Quem quiser me acompanhar no meu Instagram, tá lá, Alberto Jorge Betinho. É meu Instagram, não tem problema, pode olhar. Que todas 5h30 da manhã eu estou falando diretamente para você que tem a minha idade, você que é idoso, igual a mim. Entendeu? Eu estou mostrando para você que eu posso.
E que se você seguir também, você pode. Você pode não estar na academia, mas eu não tenho condições de pagar uma academia. Vá para a praia. Vá caminhar. Ô, Betinho, e tem as academias agora aí na cidade, em tudo que é lugar, né, Betinho? Entra numa daquela, tem professor, Tem pago pelo professor, próprio município. não é? Não é? Vai devagarinho. Ah, mas doeu tudo. Tudo bem, doeu hoje, mas amanhã vai parar de doer. Né? Então, essa autoestima, esse check-up pessoal, obrigatoriamente você tem que ter. Senão você não consegue a autoprodução pessoal que você tem que ter na sua vida. Você vai triplicar o seu envelhecimento. Porque hoje, você pode olhar lá na internet, eu sou o doutor Betinho, eu sou o Betinho, eu sou o garotinho da academia, porque eu me sinto assim, eu me sinto jovem. E eu acredito que isso vai me levar muito mais além do que eu imagino. Que bom, que bom. Com fé em Deus. Doutor Betinho é musicista, jogador amador, praticante afro-religioso. Como essa pluralidade de papéis e a performance ativa, intensa que você tem, contribui para a sua satisfação e saber viver 60 a mais? Olha, eu aproveito até para fazer um convite a vocês, que sábado, dia 30, e a você, Silvestre, nós estaremos lá na Jatiuca com uma quizomba, em homenagem ainda ao mês da consciência negra. Estaremos lá, vou cantar pra caramba, vou chegar em casa sem um pingo de voz, porque é o meu momento. É o momento, é o outro lado da minha vida, é o momento da alegria, da satisfação, do prazer que a gente tem. Então, quando você vai buscando essas forças que a natureza também te traz, você começa a ter um envelhecimento diferenciado, sabe? Porque, olha, eu chego, como eu já disse, eu chego na academia às 5h30 da manhã, saio da academia às 7h30, muitas vezes eu passo até do horário, eu vou pagar o estacionamento, porque com 2 horas eu não pago o estacionamento. Mas se eu passar de 2 horas dentro da academia, eu vou pagar o estacionamento, muitas vezes eu pago, porque ali me satisfaz, ali é um prazer hoje para a minha saúde, para as minhas taxas, etc, etc. Então ajuda muito, o exercício físico, ele ajuda muito. Cantar, já dizia minha tia, quem canta seus males espanta, que a minha tia assistia muito um programa de rádio que tinha uma locutora, que hoje eu esqueci o nome dela, mas era a Floraci Cavalcante. Floraci, que hoje está com a filha, né? Fazendo programa com a filha, minha tia era fã número 1. E a minha tia sempre dizia, quem canta seus males espanta. Então, eu adoro cantar. Adoro cantar. O canto, ele rejuvenesce a alma, entendeu? Então é muito importante cantar. E advogar é o meu dia a dia, é a minha segunda casa, é a minha segunda família e é a minha profissão, é a advocacia. Para o senhor, qual é o papel da espiritualidade ou da prática afro-religiosa na aceitação do envelhecimento e na manutenção da força e da paz interior? Muito importante essa reflexão que nós vamos fazer agora. Eu vou falar de religiões. Todo o religioso, ele tem uma referência. Se você chega numa igreja evangélica e você tem aquele pastor que já é um pastor idoso, um pastor que já tem uma convivência grande dentro da liturgia da igreja evangélica, você vai sentar com ele para beber da sua sabedoria. Se você tem um padre na igreja católica, idoso, que está ali, perseverante, você também vai sentar com ele para aprender um pouco mais. E dentro da religiosidade afro-brasileira, se você senta, por exemplo,
hoje ela é falecida, mas quando você senta com a sua referência de ancestralidade, entendeu? Como eu sentava com mãe Nequinha, e você via naquela senhora de 92 anos, uma energia enorme, um poder de discernimento enorme, um acolhimento diferenciado, que hoje você vê em Mãe Miriam, e a Lorixá Mãe Miriam. Quando você senta para conversar dentro da espiritualidade, você começa a aprender que a vida está simplesmente começando e que seu espírito é muito jovem e pode te levar a caminhos diferenciados daqueles que não acreditam no poder da ancestralidade, daqueles que não respeitam mais o seu avô, a sua avó, né? Aqueles que envelheceram, aqueles que não querem te ouvir, que não querem teu conselho, porque acham que você já passou para dar vida. Né? Então, essas pessoas não sabem, amigo Silvestre, o que estão perdendo, porque ancestralidade, antes de tudo, é experiência. Ancestralidade é você parar para ouvir. Ancestralidade é você ter aquela pessoa como sua referência de vida, dos atos positivos, dos atos bons, daquilo que construiu. Então, a religiosidade afro-brasileira, ela te direciona para essa reflexão e respeito à ancestralidade. É o bença mãe, bença pai Célio, bença mãe Miriam. Entendeu? É esse o respeito que hoje a nossa ancestralidade ela transmite para todos nós dentro da sociedade. Que conversa gostosa, inspiradora que nós tivemos hoje. Nosso programa já está findando. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho gerontológico para uma pessoa que está completando 60 anos, que vai começar agora a sua fase idosa, qual seria essa chave de ouro para que tivesse um futuro bem-sucedido? Olha, minha gente, o primeiro, a palavra-chave é, primeiro, autodescoberta. É o primeiro caminho. É você descobrir que aos 60 anos de idade você se tornou um idoso. Segundo, não sentir vergonha da sua idade. Terceiro, não deixar de ser feliz porque você completou 60 anos de idade. Quarto, ampliar o seu nível de convivência. Você já saiu da fase da chimbra, do peão, de soltar a raia. Mas você tem netos que jogam chimbra. Você tem neto que joga peão. Você tem neto que quer estar ali dançando, caminhando, correndo. Entende? Então, quando você descobre que você tem por trás de você todas essas crianças que estão nascendo, netos que estão construindo o seu espaço, filhos que estão construindo o seu espaço, então você vai notar que você não envelheceu. Você vai notar que você está aprendendo também com eles a viver, a caminhar. Adoro caminhar com meu filho na praia. Meu filho tem 32 anos de idade. Adoro correr com ele na praia. Né? Adoro correr com a minha nora. Adoro andar com meu neto para o estádio de futebol. Entendeu? Para ver o nosso Clube de Regatas Brasil. Firme e forte. Adoro. Adoro ver a minha netinha tentando me chamar de vovô, com 1 ano e 6 meses. Adoro caminhar com ela. Quer dizer, gente, a vida não para pra gente depois de 60. Entendeu? Adoro trabalhar. Adoro fazer a minha academia, meus exercícios físicos.
Adoro correr meus 5 quilômetros, meus 10, caminhar 5, 10. Adoro tudo isso. Então, conselho principal para todos nós. Vivermos felizes é não esquecer que nós temos um Deus Criador, um Deus que faz parte da nossa vida de uma forma toda espiritual e espiritual. A gente não esquecer dos princípios religiosos, independente da religião que você frequenta. Não esquecer que aquele próximo que está próximo de você, muitas vezes vai precisar de você, do seu carinho, do seu aconchego, do seu amor. A gente não pode esquecer essas coisas que a natureza oferece. E ser feliz. Dançar, cantar, fazer física, contato com a natureza. Isso é muito importante para a gente, Silvestre. É muito importante, é muito importante. E eu tenho certeza que aquele que vai entrar no meu Instagram, eu tenho certeza que vai aquele 12 de 60, que depois vai lá no meu Instagram, Alberto Jorge Betinho, ou vem aqui falar com o Silvestre, ou vai conversar com o Silvestre, entendeu? Vai sentir de perto, no aperto de mão, a energia do negão, no aperto de mão, entende? No sorriso claro e aberto, que a vida não passou. Eu estou numa fase de regressão. O sessentão existe. O 62 existe. Mas o garotinho, o garotão, o espírito que está dentro de mim é o que faz eu viver todo dia, toda hora com essa jovialidade. Eu sou jovem depois dos 60. Obrigado, Betinho. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Hoje foi, assim, maravilhoso nossa aula, conhecer sua vitalidade, conhecer esse processo que é só seu, é ímpar, mas que está compartilhando com a gente. Deixa aí para você fazer as considerações finais. Primeiro agradecer ao Francisco Silvestre, né? Porque ele já me persegue há um bom tempo. E hoje eu descobri o porquê, né? Porque ele é a voz, hoje, dentro da sociedade dos 60 mais. Francisco Silvestre é a voz daquele que quer ensinar a todos nós como saber viver depois dos 60. Então, as minhas considerações finais eu passo primeiro por essa observação. Agradecer a Deus por existir Francisco Silvestre dentro da sociedade alagoana, que tem um programa exclusivo para mostrar que nós que passamos dos 60 ainda estamos vivos, felizes, cantando e encantando, né? E querendo transformar nossa vida pessoal nessa sociedade que acha que ser idoso é ser dependente. E isso não é verdadeiro. Entende? Então, primeiro, nessas considerações, os meus agradecimentos, Silvestre, por você me trazer aqui para o seu programa, para entrar em contato com o seu público específico, né? E ser mais um. Eu hoje estou me tornando, mais um soldado de Francisco Silvestre. Que ele tem ele é o tutor, né? É o gerenciador da sociedade daquele que completou 60 anos de idade. Então, eu encerro as minhas palavras, Silvestre, agradecendo e me colocando sempre à sua disposição e de todos os seus telespectadores que te assistem, que te acompanham, para um dia que quiserem conversar um pouco mais, eu estou às ordens. Doutor Betinho, o garotinho, né, do estado de Alagoas. Estou às ordens, com esse sorriso brilhante, entendeu? Aguardando que a vida me diga sempre sim, porque eu sempre estarei disposto a contraditar aqueles que acham que depois dos 60 tem que ouvir sempre um não pela frente.
não venham, porque isso não pega depois de 60. Ô, Betinho, muito obrigado pelas suas palavras, fico longeviado, mas infelizmente nosso programa Saber Viver 60 a Mais termina hoje com uma grande lição. Meu telespectador, muito obrigado por você nos acompanhar. Até breve.